Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Deide Ceté, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central Esperança em Tempo de Quarentena. Nós vamos estudar essa semana a lição de número 12, cujo título é Deus é a única solução para curar a sociedade. Você já ouviu alguém dizendo, estou preocupado, estressado, desanimado, já não sei o que fazer, a coisa está difícil, a humanidade está doente, estou perdido como cachorro sem dono que caiu do caminhão de mudança. Você já viu essa expressão? Né? Não sabe o que fazer, né? Eu não sei nem para onde ir. Já não vejo a luz no fim do túnel, a não ser aquela que vem do trem. A gente está brincando assim, mas às vezes nos nossos pensamentos, esses pensamentos vêm à nossa cabeça como não houvesse mais solução. Então é como se as pessoas estivessem dizendo, eu estou desesperado, mostra-me a solução, ajuda-me, dá-me esperanças, ânimo, eu preciso encontrar o caminho. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades extraordinárias, de anunciar a esperança e a solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômico-financeiras das pessoas. Se o momento da história é difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam de cura espiritual. Ok? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, se você parar para pensar um pouquinho, você serve a um Deus todo-poderoso. Você tem uma esperança. E as pessoas não possuem nenhuma esperança. Por isso é tempo de aproveitar a oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo, a liberdade suprema de podermos amar com o amor incondicional do nosso Deus. Ok? Para tanto, eu quero ler com você a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Vamos lá? Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são mais, e a terra é estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornai saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque cremos no poder da tua palavra, que o Senhor é, sem dúvida, a solução para uma sociedade que está doente, ó Pai. Senhor, abençoa-nos no estudo desta lição, que o Teu Espírito Santo possa nos orientar, direcionar, e para que possamos compreender, e não só compreendê-la, mas aplicá-la na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pois bem, temos a partir desse texto da palavra de Deus, algumas sugestões extraídas dessa história do profeta Eliseu. Em primeiro lugar, busque a orientação de Deus. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando de seus problemas. Eles sabiam que ele era o homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. A única e verdadeira solução e esperança para o mundo e para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade e para cada um de nós. Eles buscaram a pessoa certa. Eliseu, cujo nome hebraico significa Deus é salvação, quando buscaram Eliseu, era como pessoas caminhando na direção de Deus. Eu quero colocar nesse ponto já um detalhe. Nós precisamos entender que Jesus disse que nós somos o sal e luz no meio desta geração. E muitas vezes as pessoas vêm até nós, vêm a mim e você, buscando uma solução. E caminhar
na sua direção, caminhar na nossa direção, é estar caminhando na direção de Deus. E nós, como profeta, precisamos mostrar Deus, dar a direção para que essas pessoas possam, de fato, resolver e encontrar a solução dos seus problemas. Eliseu foi profeta de Israel no século 9 a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis. Foi o sucessor de Elias. Aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agiram sozinhos. Quando nos unimos, somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era uma fonte de morte de águas más. Não tinha uma solução aparente, não havia solução humana, mas nada que a fonte de vida não pudesse resolver. Embora não tivesse entre eles a resposta diante do profeta, homem de Deus, aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Como Jesus nos ensinou, para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando estamos com problemas aparentemente ou realmente impossíveis para nós, precisamos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus, pois só Ele pode quebrar a lei da natureza, ou seja, fazer milagres, e nos dar a capacidade ou nos ajudar a encontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte do ânimo de Neemias, com quem aprendemos que a alegria do Senhor sempre foi e continuará sendo a nossa força. Isso está em Neemias capítulo 8, verso 10. Eles já sabiam uma coisa extraordinária e importante: sabiam a origem dos problemas. Embora não pudessem por si mesmos resolvê-los, o que prejudicava a todos os moradores da cidade. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade era bem localizada. Era uma cidade fortificada com muralhas, que até a conquista de Josué, eu não sei se você se lembra dessa passagem, era considerada a cidade mais protegida daquela época. Ou seja, era uma cidade com todas as condições de se viver bem, com uma tradição histórica considerada até hoje uma das cidades mais antigas do mundo. Mas eu quero ler aqui um texto em Êxodo 15, 23 ao 25. Olha o que diz. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Olha o que o texto diz. Moisés clamou ao Senhor. Pois bem, é importante então entender, como diz o texto, é importante buscar em Deus a direção. Saber que Ele pode solucionar qualquer tipo de problema. Se nós olharmos, aquela situação não tinha como resolver, como curar as águas. É a mesma situação de Mara. As águas eram amargas e o povo não tinha como beber. Com toda a tradição, poder e influência, eles tinham um problema difícil de resolver. Tinha uma fonte de morte e nós. Será que temos também fonte de morte? É interessante que Moisés havia conduzido o povo e haviam passado pelo mar. Eles estavam 3 dias do deserto. E eles chegam a Mara e ali não tem água. Você veja que não importa qual seja a situação, ou numa situação de calamidade, numa situação de dificuldade que é estar no deserto, ou numa cidade fortificada, onde todas as condições são boas, Deus é a solução para os problemas da sociedade, para o problema da cidade, para o problema das pessoas. Há cidades e pessoas com muito poder e muitos recursos, mas também sofrem as consequências das fontes de morte contemporâneas. Os problemas da cidade são declarados em nosso texto básico. Mas as águas não eram boas e a terra era improdutiva. Abortos espontâneos, enfermidades e mortes eram atribuídas à água. Do mesmo modo que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cólera mata todos os anos. Veja só, 95 mil pessoas por causa dessa doença
que também é transmitida pela água por alimentos contaminados. Você está vendo? Independe da situação, independe se o lugar é bem estabelecido, se ela é bem avançada ou se está numa situação difícil, como estava no deserto. Não é? Quando há fonte de morte, só Deus pode trazer a solução. O texto ainda diz que a terra é improdutiva. O historiador José, citado por Champlin em um Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, afirma que tudo ali era infrutífero. As mulheres, os animais e as aves, tudo que entrava em contato com aquelas aves, sofria com aquela experiência. As fontes de morte atuais precisam ser curadas na origem, na fonte de vida que é Jesus, que quando glorificado e mediante o Espírito Santo prometido, falou do que iria acontecer com todos aqueles que crescem. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Pois bem, volto a reafirmar, a solução para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, para a economia deste tempo é crer no Senhor Jesus, é entregar a nossa vida e obedecer às Escrituras Sagradas. Pois bem, o ponto 2 diz assim, resolva os problemas na origem. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria, foi a fonte originária da epidemia. Às vezes, não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Você já passou por essa experiência? Por estar tentando solucionar e não conseguir resolver? É porque você não chegou à raiz dos problemas. Problemas precisam ser solucionados na origem. O nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou nele sal. Você entendendo? Ele foi na fonte. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele, mas apenas recorreu ao conhecimento medicinal e simbólico. Jesus usou como figura de linguagem a mesma forma, dizendo que nós somos o sal da terra e que podemos dar sabor. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 13, parte A. Eu quero ler aqui, voltar ao Êxodo capítulo 15, verso 25. Vamos ler? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova. Você pode observar que da mesma forma Moisés agiu e foi na fonte dos problemas. Como Eliseu, ele foi lá na fonte. Um outro texto que me chama a atenção é do profeta Elias. Lá em 1 Reis 18, quando Elias está tratando da idolatria em Israel. Você já se lembra daquela passagem dos profetas de Baal e dos profetas de Asaf? Ele, quando questiona o povo, dizendo assim, olha, se vocês querem servir a Deus, sirvam. Mas se vocês querem servir a Baal, sirvam. Decidam. O texto vai nos dizer que o povo não respondeu nada. Havia uma dúvida. Se você parar para pensar, de forma semelhante, Elias vai à fonte do problema. Ele não só, ele atinge o centro de culto, porque ele clama a Deus, e você já leu essa passagem, cai fogo do céu, e aí o povo então se volta para Deus. Mas veja, o problema ainda não era só os profetas de Baal, era também o rei Acabe e Jezabel. E você vai ver que mesmo depois da morte de Acabe, mesmo depois que Elias ele ascende aos céus e Eliseu, o profeta, assume o lugar, Jezabel ainda vai influenciar. E só anos depois da sua morte, é que Jeú vai fazer uma grande reforma e vai praticamente eliminar o culto a Baal. Ou seja, foi tratando da questão na raiz. Não adiantava apontar o povo, porque o povo estava na dúvida. Porque haviam dois cultos que estavam em paralelos, com forças, medindo forças. E aí Elias e Eliseu
vão agir, e posso dizer, o rei Jeú, vão agir na fonte do problema, tirando os profetas, tirando Baal do centro da visão do povo de Israel. Deus agindo com a providência, matando Acabe, matando Jezabel, para que o povo pudesse novamente voltar-se a ele. Se nós não agirmos na fonte dos problemas, os problemas vão persistir em ficar a fonte de morte hoje e precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso. Todos os níveis de atuação, influência ou poder humano subservientes ao maligno são reais fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi a parte da solução na origem, mostrando que a cidade pode ser transformada pelo milagre do Senhor. Você compreende? Deus quer usar a mim e a você para que possamos ser fontes de milagre, fontes de cura para essa sociedade. Em terceiro e último lugar, confie no poder da palavra. O texto, no versículo 21, diz assim: assim diz o Senhor, sararei a essas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, mas o poder da eterna palavra de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e de você que está me ouvindo. A nossa coerência da vida fará toda a diferença. Como somos identificados? Isso é uma boa pergunta. Será que as pessoas olham para nós e veem como alguém que pode ajudar na solução dos seus problemas? A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo, testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e a presença de Deus que gerará e transformará vidas. Nós, igreja verdadeira, gente como você e eu, somos sal. Transformamos as cidades, as comunidades e as pessoas com a nossa presença. O texto base declara no sentido histórico que as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. Você vê que o milagre que Deus fez foi um milagre que deixou uma marca que até hoje pode ser observada da ação de Deus naquele lugar. A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez o milagre e até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar turístico. Impressionante, né? É maravilhoso você ver quando Deus faz a obra, ele faz uma obra completa. Eu quero ler ainda Êxodo 15, 26, olha o que diz o texto. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Veja, amados, que da mesma forma que foi a palavra de Deus que fez aquele grande milagre naquela época com Eliseu, aconteceu a mesma coisa com Moisés. As águas ficaram curadas pela palavra de Deus, pela boca do homem de Deus chamado Moisés. Veja, a esperança. Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades estão perto de nós, como essa fonte estava perto da escola de profetas, como Eliseu, tendo pratos novos e limpos, purificados pelo sangue de Jesus, somos limpos. Precisamos ser usados como instrumentos nas mãos de Deus. Você entende? Deus quer usar você para transformar o local onde você está inserido. Todos nós estamos cercados por fonte de morte, dor, angústia, sofrimento, agonia.
mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos então orar e pedir ajuda no objetivo de entender como chegar às pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas de sofrimento e morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Como cristão, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar os próximos anos, não é? Ou 150 anos, como discípulo de Jesus, e não fazer a nossa parte para transformá-lo. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua família, a sua comunidade, para mudar o local onde está inserido. E Ele quer fazer de você, cuja fonte de vida que há em você, que é o Espírito Santo, que possa brotar águas limpas e purificar a sociedade ao redor de você. Pois bem, para pensar e agir, proclamemos a palavra de Deus com autoridade, como fez Eliseu. 2. Somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção. 3. Busquemos a orientação de Deus. 4. Resolva os problemas na origem. E 5. Confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois ela é viva e eficaz. Mas ainda eu quero convidar você a fazer as leituras diárias, que vão de segunda até domingo, que vão te ajudar a entender melhor a lição. Você também pode acessar o canal da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que vai estar na descrição deste vídeo, e você pode então acessar e baixar para o seu tablet, computador, celular, a revista, para não só estudar essa lição, mas acompanhar as futuras lições, ok? Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12. Deus é a única solução para curar a sociedade. Eu não sei o que você pode estar pensando nesse momento. Talvez possa dizer, mas eu sou a solução? Eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos a solução, não por causa de nós mesmos, mas porque o poder de Deus está sobre nós, através da presença do seu Espírito Santo. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Deus, através de Jesus, Ele não só nos deu o poder de sermos filhos dele, mas também de sermos participantes da implantação do reino de Deus. Então, eu e você temos uma tarefa de levarmos as boas novas e mostrar às pessoas que os seus problemas, que as suas fontes de morte podem ser curadas. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero convidar você a deixar um like, a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, a compartilhar o link desse canal com os seus contatos, com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e sobre a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.